Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e também pelos canais abertos e fechados da TV Câmara. Hoje nós vamos falar sobre um eixo da reforma da Previdência que chega aos municípios, sobretudo aqui no caso de Bauru, mas serve para você que nos acompanha nas outras localidades, de acordo com as realidades. Por exemplo, como aqui em Bauru, que tem o regime próprio de previdência. Para quem não sabe, os aposentados do setor privado estão sujeitos, na reforma da Previdência, às novas regras já desde 2019 do regime geral, o INSS, e aqui em Bauru tem um fundo de previdência própria, no caso dos municipais, que faz a gestão e o pagamento, o controle dessas receitas de despesas no tempo. Hoje nós vamos falar de RPC, que é uma nova modalidade dentro desse sistema, Regime de Previdência Complementar. Para isso, vai conversar conosco o procurador-geral, procurador da FUNPREV, Eduardo Teles Lima Rala. Ele gerenciou a questão de uma comissão que fez parte integrante com membros de todos os servidores municipais, que embasou a minuta do projeto de lei que já foi encaminhado pela prefeita Suelen Rossim, está em tramitação na Câmara Municipal de Bauru. Queremos fazer com esse bate-papo que você entenda o que significa o regime de previdência complementar. Obrigado por nos receber em teletrabalho, Eduardo. Obrigado, Nelson. Prazer estar falando com todos da TV Câmara e da Rádio Câmara Bauru. Tá. O recorte aqui, para as pessoas comentarem e entender o que é o RPC, tem o valor do teto definido para aposentadorias no chamado regime de previdência. Para quem e como funciona, então, o RPC, por favor, Eduardo? O regime de previdência complementar ele já era previsto na Constituição Federal. Na última reforma, em 2019, houve a obrigatoriedade dos entes federativos que possuíam regimes de previdência próprios instituírem um regime de previdência complementar. Passou essa obrigatoriedade em 2 anos, terminando agora em 2021. Para participar do regime de previdência complementar, aqueles servidores que assumirem seus cargos a partir da nova lei, da lei do município, no caso, que tiverem uma remuneração superior ao teto do regime geral de previdência social, o INSS, algo em torno hoje, em 2021, de R$ 6.430. Acima desse valor, passam esses servidores a contribuírem com uma alíquota para o regime de previdência complementar. Eles vão contribuir com 2 regimes, até o teto com o regime próprio do seu ente, do seu município, do seu estado. Aqui em Bauru, 14% com o seu ente até o teto. Acima desse teto, o que exceder vai ter um percentual definido na lei de uma alíquota de contribuição obrigatória para o regime de previdência complementar, da qual o ente federativo contratante contribuirá paritariamente. Então, se é 5%, o município contribui com 5% da cota patronal. Se é 6% e assim por diante. Então, quem está acima do teto do INSS, R$ 6.400, mais ou menos, em 2021, tem 2 contribuições para o regime. Há um recorte que daqui para frente, esses servidores que ganham acima do teto passarão, então, a contribuir para 2 regimes. O regime próprio, que é o governamental, vamos por assim, é o regime que vai garantir até o teto. Acima desse valor, querendo o servidor ganhar um pouco mais da sua aposentadoria, contribui para o regime de previdência complementar. Ou seja, trocando em miúdos, os novos servidores a serem contratados para a proposta que está aqui em discussão em Bauru com a instituição do chamado RPC, Regime de Previdência Complementar, se ele ganha, por exemplo, para o cargo que ele vier a ocupar R$ 10.000, R$ 6.400, ele continua contribuindo em torno disso com os 14%, a prefeitura com 22%. Vai para a FUNPREV para gerir esse valor de aposentadoria no máximo. A diferença aí, cerca de 3.600, no RPC, a prefeitura, se contribuir com 5, ele vai ter que contribuir com 5 sobre esses 3.600. Isso mesmo, correto. Tá. Neste caso, então, tem um estímulo embutido nisso para aqueles que vierem a aderir ao RPC, os novos servidores, porque a prefeitura, chamada o ente patronal, também participará dessa contribuição para que ele possa aumentar o valor da aposentadoria futura acima do teto? Esse é o incentivo. A lei ela permite uma contribuição paritária.
diferente dos entes públicos, né, dos regimes próprios, que têm a contribuição, às vezes, em relação ao que o servidor contribui, às vezes o dobro ou o triplo do que o servidor contribui. No regime de previdência complementar, a paridade foi o regime, né, que o governo federal estipulou para que os valores sejam equivalentes, e esse valor aportado no regime de previdência complementar é como se fosse uma poupança, claro, com uma rentabilidade um pouco maior, vai ter um estímulo dia a dia, mês a mês, ano a ano, ou seja, vai ser injetado em nome do servidor um valor X que pode fazer frente a essa diferença lá na frente. Os atuais servidores que estão participando dos seus serviços, mesmo muito próximos de se aposentar, eles continuam recolhendo da forma que eles estão hoje sobre o salário bruto e não muda nada na vida deles em relação ao RPC? Em Bauru, no ente federativo município de Bauru, nós optamos por não fazer a migração, ou seja, servidores antigos que estão ganhando acima do teto em suas remunerações no cargo efetivo, nós optamos por não fazer essa migração. O que seria essa migração? Nós traríamos o acervo, né, o que já foi contribuído acima do teto para o regime de previdência próprio do município, para a FUNPREV, para o fundo gestor, traríamos essa diferença para o regime de previdência complementar. Ou seja, haveria uma transferência de valores, o que desfalcaria um pouco o caixa previdenciário atual. Então, optou-se por, nesse momento, não se discutir essa opção. Outros entes que já fizeram a migração para o regime de previdência complementar lá nos idos de 2008, 2010, por volta dessa década, Estado de São Paulo, União Federal, entes, né, de outros tamanhos, estados, né, fizeram essa opção. Por quê? Porque a projeção com o regime de previdência complementar para os antigos era melhor, em termos atuariais, do que mantê-los todos no regime de previdência próprio. Aqui em Bauru, essa projeção, em razão da média salarial dos servidores públicos, não é benéfica nem para o fundo, nem para os servidores. Então, optou-se para que somente os novos servidores, a partir da lei, possam aderir ao plano, né? Na verdade, eles são já incluídos no plano automaticamente. Pela lei, vai ter um prazo de opção para a permanência no plano. Caso optem em ficar, terão essas duas contribuições. Se optarem por sair, eles voltam, né, serão alocados aqui no regime de previdência próprio, né, no fundo próprio aqui do município. Tá, os novos servidores, que serão, enfim, objeto dos novos concursos em andamento enquanto estamos gravando aqui, Eduardo, eles poderão aderir ou não, então. Mesmo os abaixo do teto, que quiserem RPC, também poderão ter essa possibilidade de adesão? Nós temos duas categorias, portanto. Os novos servidores que aderirem, né, que ingressarem no serviço público a partir da lei, eles serão incluídos no sistema automaticamente, podendo fazer uma opção acredito que em 90 dias vai ficar o prazo, de permanecerem ou saírem do regime de previdência complementar. Então, esses seguem o que nós explicamos até agora. Os atuais servidores que desejarem participar do regime de previdência complementar poderão aportar contribuições extraordinárias sem paridade. Então, nós não vamos ter aqui a contribuição patronal em relação ao percentual que o servidor venha a contribuir. Essa é uma possibilidade, talvez orientada pela magnitude que o fundo venha a ter, o Fundo de Previdência Complementar, com a sua capacidade de investimento no mercado financeiro, né, onde nós buscamos a rentabilidade desse fundo. As taxas de migração, as taxas de transferência de valores, aquelas taxas e outros custos que fundos de previdência do mercado, né, de varejo, como a gente fala, tem no regime de previdência complementar, são valores bem menores e o montante acaba compensando um investimento mais efetivo. Então, servidores que não
não migrarão para o novo sistema, que são servidores que ingressaram no sistema próprio até a data da lei do regime de previdência complementar, poderão contribuir valores, e aí negociáveis com a empresa que vier a gerir esse fundo, dentro de uma expectativa que ele vai ter, mas como investimento. Entendi. Ou seja, ele poderá, os atuais servidores, ou até a vigência da lei que está em andamento, contribuir com o regime de previdência particular ou privada, embora esse aqui seja, lógico, organizado pelo ente público, como poderiam já e podem estar fazendo nessas ofertas bancárias naturais dos fundos já existentes, né? Sim, sim. Eles podem fazer... Desculpa, mas só que sem o estímulo desse valor da prefeitura, né? Como não há obrigatoriedade do servidor antigo, do servidor anterior, migrar para o novo sistema, ele faz como uma opção de investimento. Essa opção, na maioria das vezes, sai mais barata em termos de custo do que irmos para o varejo, né, para a rede bancária tradicional. Então, o servidor que tiver expectativa, né, e condições, e isso é uma proposta, inclusive, de uma das empresas que nos procuraram, de instituir uma parceria com o município para orientar, fazer uma educação financeira e previdenciária com os servidores atuais, para os servidores que já estão na ativa, que venham a contribuir com valores que possam contribuir, mas que tenham uma perspectiva de que esse valor seja um investimento e que venham beneficiá-los lá na frente, inclusive por conta das fórmulas de cálculo que serão preconizadas a partir da reforma, caso venha Bauru a aderir à reforma de 2019. Tá. Tem uma rentabilidade mínima em relação a esse sistema do RPC? Não é assim que trata a lei por causa dessas variantes, Eduardo? A lei ela remete para um regulamento que vai ser estipulado entre o ente federativo, no caso aqui Bauru, com uma empresa, uma instituição que é formada, né, entre bancos ou entre empresas de seguros, previdência privada, há muito tempo no mercado. Essas empresas serão contratadas mediante seleção pública e elas vão apresentar uma proposta de regimento para esse regime de previdência complementar. Nesse regimento, a gestão do fundo ela é estipulada por um órgão gestor, um conselho administrativo, um conselho financeiro, fiscal, que vão deliberar juntamente com o gestor desse regime qual é o índice de investimento, qual é o percentual de rentabilidade que vai se buscar. Hoje em dia está se falando algo em torno de 10% a 12% ao ano, ou com TR, IPCA, e aí tem várias variáveis aí. Quando nós começamos a discutir isso, a sugestão mais palpável para o município de Bauru, por exemplo, é aderir a um fundo que já está em vigor, a uma gestora que já gere outros fundos de regime de previdência complementar de municípios do tamanho de Bauru, maiores ou menores. Essa gestão é compartilhada, essas cadeiras, vamos por assim, esses assentos nesses conselhos, da mesma forma é compartilhado, e é esse regimento interno que vai definir a conduta, né, a governança do fundo de previdência complementar. Mas, respondendo à questão do índice de investimento, isso vai ser deliberado no momento, né, da instituição desse regimento, mas seguindo padrões de mercado. Isso que é o bom do regime de previdência complementar. O regime próprio de previdência, nós temos uma cartilha, né, uma tabela de percentuais onde podemos investir fundos imobiliários, fundos públicos, títulos públicos, e tem percentuais que devem ser seguidos à risca. No Previdência Complementar, segue padrão de mercado, tem regras, claro, balizadoras de onde investir, mas não tem limites de investimento. Pode ser quase tudo em renda variável, pode ser em fundo imobiliário, pode ser fundos soberanos, mas isso quem vai definir é essa governança que vai se instituir com o regimento interno aí do novo programa.
Tá, para não deixar de tocar nesse assunto, pode ter, então, nesta fatia nova de oferta de produto de mercado, o RPC, um estímulo a, por exemplo, disputas, competição de taxas de administração que possam interessar, inclusive, aos servidores que já estão em relação ao que ele paga hoje, eventualmente, no fundo aí particular, lógico, ou no sistema bancário tradicional, em relação à previdência complementar. Com certeza. Esses estímulos vão ser explicados pela empresa que for contratada ou por esse instituto dessa terceira empresa que nos ofereceu uma parceria gratuita com esse instituto de estudos previdenciários e financeiros aí para os servidores. Vão ter benefícios fiscais e benefícios de custo. Por exemplo, eu sou associado à OABPrev São Paulo, é uma instituição que é gerida em parceria com a empresa MAG, Mongeral, a Egon, né? Mongeral, a Egon. E lá no início, quando a OABPrev foi instituída, acredito que em 2008 a 2010, por ali, nós tínhamos uma taxa de transferência, uma taxa de migração do boleto, a gente pagava o boleto, vamos supor, R$100, desses R$100, R$5 eram taxas. Hoje eu faço a contribuição dos mesmos R$100 e os R$100 vão líquido para o meu fundo de investimento. Então, nesse período de existência da OABPrev São Paulo, o custo foi praticamente zerado, e a taxa de investimento, a taxa de rentabilidade foi aumentada. Então, busca-se nesse equilíbrio entre mercado e previdência complementar, ou seja, previdência complementar, quando eu falo, o grupo de pessoas que estão vinculadas a esse fundo. Esse grupo de investidores, assim dizendo, são pessoas que estão colocando dinheiro no mercado através da sua previdência complementar, buscam o quê? Maior rentabilidade com menor custo. E quando a gente está trabalhando com a previdência complementar, isso não é aderindo ao discurso governamental, mas aderindo ao discurso de mercado, para o servidor é muito bom, porque nós teremos um grande percentual de contribuição para o regime próprio, que nos mitigará o valor da nossa renda mensal. Então, nós vamos ter uma perda aqui, claro, matematicamente falando, na nossa remuneração mensal, mas, em contrapartida, a gente vai ter que compensar isso com um investimento rentável e com baixo custo. Então, essa é a ideia, esse é o estímulo que provavelmente a empresa vai trazer para os servidores atuais. Olha, teremos aí uma perspectiva de cálculo de benefício menor do que você está esperando, ou você estava esperando quando ingressou no serviço público, e nós vamos ter uma rentabilidade maior com baixo custo. Por isso que é importante aderirmos ao sistema. Essa possibilidade de adesão, ainda falando sobre os atuais servidores, porque os novos, como já dissemos, têm o estímulo da cota patronal, que é bastante substancial nessa tentativa de atração para esse mercado específico, eles terão essa competição, eles podem ter a questão da portabilidade. Quem tem investimento hoje numa previdência, poder levar para esses fundos, fazer essa negociação. Todo o sistema de previdência complementar ele permite a portabilidade. Então, no meu caso, por exemplo, se eu quiser migrar o fundo que eu já tenho na OABPrev para o fundo de previdência complementar do município de Bauru, eu poderei continuar pagando com desconto no meu lerite. Essa que é a outra facilidade. Desconta-se no meu lerite um valor X que eu vou contribuir para o novo plano. E isso vai viabilizar um investimento maior no meu fundo. Né? Agora, Eduardo, pensando no leigo aqui, mas também no leitor e no telespectador de nível médio de informação, quando você vai aplicar no mercado financeiro, com a bolsa, um título, mesmo em renda fixa, ou você trata desses papéis, né, na previdência complementar, você tem operações de risco normal. Aí você pega a cultura de informação financeira ou a falta dela junto ao funcionalismo e fala, bom, mas a Funprev de Bauru, eu sei qual é a regra do jogo, tem todos aqueles limites que você já lembrou, que só pode financiar nisso, aquilo, ou seja, dá uma segurança maior de margem, e aqui nós estamos falando de operadoras ou fundo de pensão ou bancos que vão oferecer serviços e estão fora daqui. Eu sei que a regra de questão de mercado não é presença física, presencial, que faz essa relação de segurança. Tem todo um regime, como você disse.
vai precisar trabalhar culturalmente o servidor para ele entender esse mecanismo também? Essa é a nossa grande preocupação. Acho que todo servidor público, é o que eu sempre brinco, gosta de ver quanto caiu na conta, não gosta de ver o desconto. O servidor precisa, a partir deste momento, e já vem falando isso desde 2019, quando da reforma, o servidor precisa entender que tudo que ele contribui vai impactar no seu benefício previdenciário lá na frente. Seja no órgão público, seja aqui na FUNPREV, ou no órgão público de previdência lá da sua cidade, né, de onde as pessoas vão nos ouvir, seja pela previdência complementar. Todo o valor que você contribui, esse dinheiro vai ser investido no mercado financeiro, pelos regimes próprios ou pelo regime de previdência complementar. Aqui nos regimes próprios, nós temos uma orientação, tanto do Banco Central como do Ministério da Economia, para que façamos investimentos dentro daquelas, vamos por aí, como estão falando, das 4 linhas da portaria. E no mercado do regime de previdência complementar não vai ser muito diferente. Claro, vão ter regras um pouco mais abertas, mas o investimento será no mercado financeiro, na bolsa, né, títulos variáveis, títulos fixos, né, fundos de soberanos, fundos públicos, para buscar aquela rentabilidade que a governança estipulou com os seus parceiros, né, com os fundos que fazem parte da sua carteira. É importante, sim, o servidor pensar que às vezes, hoje, é 50, 100 reais a menos o seu lerite, né, na conta lá, na sua conta bancária. Mas é 80 ou 40 reais a mais no seu benefício lá na frente. Tanto no ponto de vista da FUNPREV, esse aumento aqui de 14%, ou seja, 3% de contribuição vai impactar lá na frente no nosso cálculo, não só ajuda no atuarial, mas impacta no cálculo do nosso benefício, mas que tudo que nós recebemos tem que ser base de contribuição. É isso que eu venho também discutindo, deliberando aqui com, né, a Prefeitura, com a Secretaria de Economia e Finanças, a administração e a própria FUNPREV. Lá no regime de previdência complementar, nós vamos poder, a depender do regimento que se instituir, escolher quais verbas queremos investir. Então, se fizermos um cálculo da alíquota sobre toda a nossa remuneração, vamos supor, quem ganha R$ 2.000, por lá 6% vai contribuir com algo em torno de R$ 15. R$ 15 por mês, dependendo do que se faça, você joga no lixo, né? Dependendo, vai comprar um refrigerante, comprar um livro, um caderno, acaba, né, não tendo tanta utilidade do que se eu investir no mercado, no mercado de investimento. Hoje, salvo engano, no títulos públicos, né, você pode investir com menos de R$ 40 hoje e ter uma rentabilidade muito grande. Em termos de 5 anos, você tem muito mais daquela expectativa que você tivesse na poupança. Então, se você por aí vir R$ 40 por ano, vai ter que algo em torno de R$ 500 investido, mais 5 anos você vai ter algo em torno de R$ 3.000 investido com a rentabilidade. Não vou dizer que vai dobrar, mas você vai ter uma rentabilidade muito boa desse dinheiro investido. E é R$ 40 por mês. O servidor precisa entender que essa diferença que talvez vá ser sentida mês a mês na sua remuneração, na sua conta bancária, vai impactar lá na frente. E é isso que a empresa, essa sociedade aí que a gente está querendo fazer, que eles estão querendo fazer um convênio com o município, que é trazer esse estímulo de uma educação financeira, esse estímulo da educação previdenciária para o servidor, entender as duas perspectivas, né? A previdência própria e a previdência complementar. Quais são as regras para contratar ou para definir quem é essa gestora? Os bancos públicos podem participar com as suas subsidiárias, tem os fundos de pensões de fora, tem um limite mínimo de adesão por carteira, no caso de Bauru, por exemplo? Sim, o município poderia estipular um órgão próprio para gerir o regime de previdência complementar, contudo, ele não tem quantidade. A quantidade estipulada para se estabelecer um novo órgão de previdência complementar é algo em torno de 10.000 vidas. 10.000?
10 mil vidas. Não, Bauru não teria condição de já sair com uma instituição aberta para essa finalidade. Só para se ter ideia, nós temos algo em torno de 7 mil servidores ativos e 3 mil servidores inativos e pensionistas, para o regime de previdência próprio. Então, Bauru não sairia aí com um órgão estruturado e capaz de entrar no mercado. Então, qual é a solução? Nós aderimos a fundos de investimento já constituídos. Nós temos hoje 3 propostas que foram encaminhadas voluntariamente pelas empresas que nos procuraram. Bauru hoje foi procurada pelo Banco do Brasil, Prev, que é uma subsidiária do Banco do Brasil, foi procurada pela MAG, que eu já mencionei aqui, a Mongeral Aegon, é uma empresa também centenária em gestão de fundos de previdência e seguros de vida, seguros de maneira geral, e fomos procurados também pela São Paulo Previcon, que é a Previdência Complementar do Estado de São Paulo. A Previcon, SP Previcon, ela gere não só o Fundo Complementar dos Servidores Estaduais do Estado de São Paulo, como também de algumas cidades, entre elas São Paulo, município de São Paulo e alguns outros estados. Salvo engano, acho que o Acre, Rondônia e alguns estados, acho que lá do Nordeste, que não me falha a memória, acho que Pernambuco, salvo engano. Então, a SP Previcon, além do Bariri, Birigui, também fazem parte desse fundo. Então, Bauru ele pode selecionar uma dessas 3 empresas ou outras que também virem a participar do processo seletivo. Não é um processo licitatório, há uma associação de fiscais da Receita Federal, fez um estudo que, como não se trata de uma seleção de mercado aberto, sim de um mercado fechado, que não há valores em discussão, valores a serem pagos, sugere-se que seja feito um tipo de chamamento público, né, onde serão selecionadas propostas, vai ter um edital. O projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal de Bauru, aqui no nosso município, estipula algumas regras para essa seleção, mas nós temos, além de observar essa nova lei, observar as portarias da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Secretaria de Previdência, que hoje deve estar no Ministério do Trabalho, e aí fazer essa seleção. Aqui em Bauru nós instituímos uma comissão da qual fizemos parte, alguns servidores representando os órgãos municipais, e provavelmente essa comissão, talvez em um número menor de servidores, será responsável por essa seleção dessas empresas. Há alguns índices a serem atingidos, quantidade de vida, valores de taxa de administração, taxa de manutenção, taxa de carregamento de valores, que vão ser analisados, entre outros documentos. Mas é uma seleção baseada na legislação nova e nos regulamentos da Secretaria de Previdência Complementar. Ok, se a gente pegar 2 efeitos principais, além da questão original aqui para quem nos acompanha a partir de agora pela Rádio e TV Câmara, o servidor atual, se ele quiser continuar com o regime, está com a reforma da Previdência aí para ser discutido no ponto de vista da FUNPREV em Bauru, segue a vida dele, provavelmente sendo convidado em algum grau a trabalhar mais e ter um benefício menor, que é uma questão à parte ainda para ser discutida. Ele poderá aderir ou não ao novo sistema, se ele quiser pagar, e o novo servidor tem o estímulo da contribuição da prefeitura para o valor acima do teto. Bom, se a gente olhar como efeito disso, para o caixa da FUNPREV, os novos servidores, ela deixa no cálculo das despesas e receitas futuras, no tempo, que é chamado cálculo atuarial, de ter o crescimento de despesas no mesmo volume. Ou seja, no cenário, a FUNPREV com o RPC tem redução no tempo de obrigações dela em relação a isso, ou não há essa correlação direta? Aqui em Bauru, a expectativa de contratação de servidores acima do teto é bem pequena.
São poucos servidores que há uma projeção nos próximos 5 anos de participarem do regime de previdência complementar. Mas nos entes que aderiram à questão da migração, que trouxeram servidores já contribuintes para o regime de previdência próprio, para o de previdência complementar, houve uma queda, sim, do custeio na despesa, ou seja, no custeio de novos benefícios, e considerando o teto do INSS, isso beneficiou, né, ali os entes federativos diretamente na questão dos valores que deveriam ser aportados para o regime de previdência próprio. Nós falamos aí de estados como São Paulo, municípios como São Paulo, propriamente dito, Ribeirão Preto também, onde os valores de remuneração de servidores são muito altos. Então, a opção realmente pela previdência complementar foi uma questão de guinada da curva de custeio da previdência própria. Agora, Bauru, em alguns municípios aqui da região do estado de São Paulo, e com certeza para alguns municípios, aí eu falo por mim, uma experiência que a gente tem visto na análise aí dos projetos que a gente analisou, que a gente estudou na nossa equipe aqui. Municípios como Bauru, que tem uma rentabilidade, uma renda média muito baixa, a gente está falando algo em torno de 3 salários mínimos aqui para 2021, a perspectiva de um impacto do Previdência Complementar no cálculo atuarial da Previdência Própria é uma perspectiva baixa também, não vai impactar tanto. Agora, se nós tivéssemos uma renda maior do que o teto no município, vários servidores ganhando isso, acima do teto, aí sim a Previdência Complementar impactaria como impactou no estado de São Paulo, no município de São Paulo, na própria União Federal e em alguns municípios como Ribeirão Preto. A Previdência Complementar ela vem, claro, estancar, né, ou seja, limitando ali o teto do benefício, ele vem projetar, olha, todos vão ter aquele teto, então o valor de aporte para o fundo é menor do que se você considerar que pessoas que ganhassem acima desse teto teriam que ser aposentados com a integralidade. Tanto é que, não querendo puxar também essa linha para não dar pano para manga aí, mas o cálculo, por exemplo, do benefício a partir da emenda constitucional 103 não tem mais integralidade e paridade, ou seja, isso ajudou no cálculo atuarial porque você vai fazer cálculo de média. A média, por sua vez, caiu de 80% dos melhores salários de contribuição do período contribuído para 100% da vida toda contribuída. Então, a média ela foi reduzida. Então, assim, são vários mecanismos que foram criados durante as reformas, principalmente nessa última reforma de Previdência, que tentam, como nosso assunto aqui é o Previdência Complementar, tentam fazer com que o servidor faça uma curva à direita e fale, olha, esse é o meu novo oásis que vai me auxiliar aí num valor de benefício ou um valor de aposentadoria, somando as duas, melhor do que se eu me manter na previdência própria. Isso eu estou falando também, não querendo estender muito, para servidores mais novos que assumirem seus cargos. Servidores que tiveram uma idade aí acima dos 45, 50 anos, não vão ter tempo hábil a fazer contribuições na Previdência que tragam um benefício bom para ele lá na frente. Isso ele tem que estudar com a empresa que vai assumir aí, né, aqui em Bauru, a Previdência Complementar. Então, isso é tudo uma perspectiva que a gente fala de educação previdenciária, né, de um planejamento previdenciário que tem que ser assumido por todos nós, servidores. Legal. Eduardo, você fique à vontade para complementar algo que você acha importante. E desde já agradeço muito você ter contribuído como servidor público também, procurador da FUNPREV, presidiu esse grupo do início do trabalho com representações das principais enfim, entes da prefeitura, administração direta e indireta, inclusive do legislativo, para que a gente possa ajudar a compreensão aqui do projeto de lei do RPC, que já está tramitando na Câmara, e lógico, tem um calendário até o final desse ano legislativo ainda para ser concluída.
Nós que agradecemos aqui da FUNPREV Bauru. Não é uma obrigação da FUNPREV, embora seja a nosso meio de trabalho aqui, a Previdência. Essa é uma obrigação do ente federativo, enquanto Prefeitura, DAI, aqui em Bauru, né, Câmara e a própria FUNPREV, instituir e gerir a Previdência Complementar. Mas, por ser nossa especialidade, a conversa sobre a Previdência, a prefeita nos incumbiu aqui de gerir o grupo de trabalho e de auxiliar na elaboração do projeto de lei. Nós queremos plantar uma semente aqui no Serviço Público Municipal, não só de Bauru, mas de todo o país, que busquem, sim, uma educação previdenciária e financeira, a perspectiva de novas reformas, entre aspas, para que piorem a nossa situação. É uma perspectiva que não está distante, nós vamos passar por outras reformas e precisamos criar como você bem disse, né, uma cultura de investimento para que possamos, lá na frente, não termos grandes surpresas e necessidades, que já temos visto aí, as pessoas que estão passando necessidades, como aposentados por invalidez, que tem um cálculo de benefício muito abaixo da expectativa que ele tinha quando começou a trabalhar, e tem outros custos, né? Então, a Previdência Complementar, ela vem para auxiliar-nos nessa questão de trabalhar com esses dois binômios, o investimento e a rentabilidade para a complementação da nossa renda lá na frente, quando aposentarmos todos. Muito obrigado, Nelson, a Rádio Câmara e a TV Câmara, pelo espaço aberto aqui para a Previdência do servidor público. Obrigado a você que contribuiu conosco. A gente conversou aqui sobre o regime de previdência complementar, o chamado RPC, a ser instituído aqui no município, com o procurador-geral da FUNPREV, Eduardo Teles Lima Rala. Você tem esse conteúdo na íntegra para assistir também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, todos os programas estão lá. Até a próxima.